TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, está começando o programa Com a Palavra, um espaço aberto pela TV Câmara para que o parlamentar possa apresentar suas ideias e ações. Aqui no estúdio, recebo a vereadora pelo PT, Divaneide Basílio. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, mais uma vez aqui no Com a Palavra, com muito orgulho para socializar as ações do nosso mandato. As ações do mandato e essa prestação de contas a gente inicia agora. Esta semana, a Câmara Municipal de Natal manteve um veto do Executivo em relação ao aumento no orçamento participativo. Uma emenda apresentada pela senhora previu o aumento de 1,5% para 2%, visando aí uma maior participação popular. Mas esse não foi o entendimento do Executivo e a Câmara manteve o veto. Como é que foi essa votação no plenário? Lamentavelmente, a Câmara manteve esse veto. Veja, nós fizemos um debate muito rico na ocasião de votação dessa emenda. Por quê? Fizemos diversas emendas, inclusive a Prefeitura, ao trazer para casa o debate de que algumas não cabiam na LDO, fizemos o exercício de retirar, de compreender que não era naquela peça, e sim no PPA ou em outra peça orçamentária. Mas dialogamos para manter essa, e acho que o debate foi rico porque tinha a ver com participação popular, um entendimento coletivo da casa de que realmente, ainda aumentando para 2%, seria baixo o índice de participação nas decisões, que na verdade poderia ser até bem maior, como 10%, a vereadora Júlia chegou a propor 5%, e o nosso mandato tinha feito essa emenda de isonomia, porque outras áreas são 2%, então a gente imaginou que igualar pelo menos em 2% a questão da participação social, garantindo aí no orçamento participativo 0,5% a mais, daria conta, pelo menos inicialmente, de equiparar. Mas, infelizmente, a votação não foi em consonância com esse sentido. Nós perdemos esse debate na Câmara. Mais uma vez, eu coloco que lamento e coloco também que vamos continuar lutando para que a participação popular não seja esquecida, porque, na verdade, as pessoas precisam participar das decisões sobre suas vidas. Qual foi o motivo, a alegação do Executivo para poder vetar essa emenda? De que estaríamos criando despesas para o município, que na verdade ao aumentasse geraria despesas, mas nós sabemos que o que nós estávamos propondo era o equilíbrio, era o remanejamento, era garantir que o orçamento participativo estivesse no mesmo patamar que outras áreas, como, por exemplo, as emendas parlamentares, dentre outras áreas que já têm 2% como meta. Só para que quem está nos acompanhando compreenda melhor, há pelo menos 3 peças orçamentárias, que é o plano plurianual, votado de 4 em 4 anos, uma outra que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, votada aí no meio do ano, né? Inclusive um recesso parlamentar do meio do ano só é possível após a votação dessa peça orçamentária, e uma outra que é o orçamento propriamente dito, é a Lei Orçamentária Anual, votada no final do ano. O orçamento de 2020 deve ser votado até dezembro aqui pela Câmara Municipal. E na ocasião da votação da LDO, aqui a equipe de jornalismo da TV Câmara conversou com os técnicos do governo e eles alegavam que muitas emendas não tinha concordância do governo porque elas estavam em desacordo com o plano plurianual ou porque era uma previsão que não era típica, não deveria constar naquela peça, mas em outra. Não foi o caso dessa sua emenda, é isso? Na verdade, o veto veio apenas com relação à nossa emenda. E isso que nos chama bastante atenção. Nós realmente ouvimos essa fala aqui ao término da votação
E a nossa emenda, ao contrário, não é uma emenda que se propõe a gerar custos, mas se propõe a equilibrar, a fazer um remanejamento entre as próprias despesas existentes já. Mas nós vamos reapresentar na próxima peça, vamos insistir nesse debate, porque a gente tem que persistir naquilo que a gente acredita e naquilo que vai fazer a diferença no seio da sociedade. Ok. Vereadora, agora vamos falar de um outro assunto. A Câmara Municipal realizou a primeira reunião da Frente Parlamentar da Juventude. A senhora participa dessa frente parlamentar, é uma frente parlamentar presidida pela vereadora Nina Souza, tem a participação da senhora, do vereador Robson. Como foi essa primeira reunião e o que é que já dá para tirar aí dessa primeira reunião da frente parlamentar? Podem surgir aí propostas legislativas a partir das discussões dessa frente? Com certeza. A Frente Parlamentar de Juventude foi a primeira frente que eu pedi entrada ao chegar aqui na Câmara. Por quê? Porque esse é um tema de história da minha própria vida, de militância, de como eu entrei na vida pública, por exemplo, na luta por políticas públicas para a juventude. Também já fui gestora, estudiosa do tema. E me alegra muito saber que a frente foi retomada, sou uma integrante, foi uma audiência pública que inaugurou a retomada da frente, a vereadora Nina presidindo, como você citou, o vereador Robson também participando, um debate sobre vulnerabilidade juvenil, e a gente pode perceber que em Natal a gente ainda precisa avançar muito. A gente não tem um órgão gestor de juventude, a gente tinha um departamento que deixou de existir, mas a gente precisa de um plano municipal de juventude, a gente precisa de uma política de juventude consolidada e acho que a frente parlamentar pode dar essa contribuição. Falta uma política assim, efetiva, contínua, é isso na visão da senhora? Falta. A gente não tem... A não existência de um órgão gestor já fragiliza. A mensagem anual, por exemplo, que chegou à casa não tratava das políticas públicas de juventude, então nós questionamos isso desde que chegamos até aqui. Acho que a frente parlamentar terá um papel diferenciado de trazer o debate, claro, à luz também do debate estadual que apresenta aí a instalação do conselho, que apresentou aí uma série de políticas já pensadas para a juventude, e de resistência ao que está acontecendo em âmbito nacional, de perdas de direito. Acredito que a frente ela terá um papel de impulsionar as políticas públicas aqui em Natal e quero colaborar com isso. Tem a questão aí do jovem envolvendo a questão do primeiro emprego, a inserção no mercado de trabalho, né? Políticas também voltadas à questão do esporte, do lazer. Com certeza, eu acho que pensar a inserção, o cumprimento do Estatuto da Juventude, porque o Estatuto foi construído por todos esses grupos, por todas essas juventudes, e o Estatuto traz vários direitos em várias áreas. E acho que nós teremos uma grande oportunidade de pensar qual dessas políticas a gente pode fortalecer, incentivar, como você citou, esporte e lazer. Esporte e lazer está eminentemente ligada com segurança, por exemplo, pensar que uma comunidade segura é aquela em que a juventude ocupa a praça, tem direito de ocupar a praça, está iluminada. Então, a gente vai poder fazer debates muito ricos, mas, sobretudo, pensar propostas e projetos de lei que deem conta de incentivar e inserir a juventude. Nesse período, nós também aprovamos agora um projeto de lei da vereadora Natália que circulava, que fala justamente do dia de enfrentamento ao extermínio da juventude na cidade, e eu acho que nós subscrevemos, e eu acho que está dentro desse rol de retomar o debate sobre as políticas de juventude no município. Dando continuidade à nossa pauta acerca da atuação legislativa, a Comissão de Direitos Humanos realizou uma visita ao Lar da Vovozinha, uma instituição que recebe aí idosos. Qual a realidade, vereadora, encontrada lá e o que é que o poder público, né, Estado, município, tem feito, tem colaborado com essa instituição e outras também que realizam um trabalho parecido? Nós temos uma tarefa na Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão ampla, direitos humanos, mulheres, trabalho, idosos e minorias. E nós temos feito um diálogo muito importante sobre a pessoa idosa, o Fundo do Idoso. Na nossa comissão participam o vereador Maurício, a vereadora Eleika, o vereador Haroldo, a vereadora Ana Paula, e nós visitamos o lar da vovozinha, encontramos lá, assim como nos outros lares que já visitamos, as dificuldades de manutenção,
porque são muitos custos. A gente sabe que há um zelo diferenciado, a saúde da pessoa idosa é diferenciada, a alimentação. E o que a gente pôde perceber é que há necessidade urgente de implementação do fundo da pessoa idosa. Nós estamos, inclusive, num diálogo sobre a implementação desse fundo. Já fizemos uma reunião com a Sentas e a Comissão de Direitos Humanos trouxe essa bandeira e nós Seria com recursos provenientes de onde? De quais receitas? De doações, como, por exemplo, as pessoas que vão declarar o seu imposto de renda e que podem escolher doar para algum fundo, poderiam doar para o fundo do idoso, como doa para o fundo da criança e do adolescente, e assim ter recursos extra para garantir que essa rede de proteção aos idosos funcione de fato, porque a gente sabe que essa terceira idade tem sofrido muito com a ausência de políticas específicas. As pessoas idosas, às vezes, estão à margem, são invisíveis, mas se trata, sim, de direito humano, se trata, sim, de direito das pessoas e nós não vamos deixar de atuar nessa área também. Tem sido muito importante para a nossa comissão o trabalho conjunto para que a gente possa implementar o Fundo do Idoso. Agora nós vamos falar aqui de uma atuação do mandato da senhora em parceria com a Rede de Feministas, que promoveu uma campanha aí de arrecadação de absolventes para as mulheres que estão em situação de prisão, né, no presídio feminino da João Chaves, na zona norte da cidade. Houve uma adesão boa da população em relação a essa campanha? Muito boa. Nós, inclusive, queremos agradecer à Rede de Feministas Antiproibicionistas, queremos agradecer as pessoas em geral que atenderam o nosso convite, o nosso apelo para serem solidários e solidárias na prática com essas mulheres que estão em situação de prisão. Tivemos vários pontos de arrecadação, um deles foi aqui na Câmara, na Casa da Resistência, em lugares diversos, na universidade, no IFRN, e nós também tivemos a adesão de pessoas que realizaram festas e, ao invés de presente, pediram a doação de absolventes. Para a gente foi um grande ganho ver a sociedade se envolvendo e acolhendo também essa pauta, e as mulheres já receberam, né, a nossa doação. Foi um momento muito importante. Vereadora, nosso tempo já está chegando ao fim, mas antes, só para que a senhora comentasse rapidamente, aconteceu esta semana o aniversário de 3 anos, né, do grupo Batuque de um Povo na Quinta Que Te Quero Samba. A senhora participou, como foi esse momento? Sim, também um momento importante, porque a Quinta Que Te Quero Samba, nós temos dialogado no nosso mandato e apresentamos um projeto de lei para tornar patrimônio imaterial, justamente para valorizar a cultura do centro. 3 anos desse grupo atuando naquela região, mas o samba no centro, inclusive esse samba que começou ali na frente do Bar do Nazaré, já tem mais de 12 anos, circulou por vários pontos da cidade e retoma ali há 3 anos à frente do Bar do Nazaré novamente e festejou em grande estilo, com a expectativa de ter esse projeto de lei aprovado. O projeto de patrimônio imaterial está tramitando? Está tramitando na casa, exatamente. Ok, obrigado, vereadora Divaneide Basílio, por sua participação aqui no programa Com a Palavra. Eu que agradeço, sempre disponível para o diálogo. Esta edição do programa Com a Palavra fica por aqui. Outras informações sobre o Legislativo Natalense e a cidade você confere ao longo de nossa programação.